Você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero através de um método testado e aprovado por centenas de alunos com aulas passo a passo, desde o nível básico até o nível avançado? Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e conheça todos os detalhes. Opa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quem faz desenho realista preto e branco sabe a dificuldade que é para preencher uma área extensa do desenho com um tom claro, sem deixar manchas. Por exemplo, um fundo do desenho, no caso de retrato, essa parte assim do corpo, os braços, principalmente para quem está começando, na maioria das vezes fica aquelas manchas indesejadas, deixando seu desenho com uma aparência suja. Mas se você assistir esse vídeo até o final, compreendendo cada técnica, cada macete, cada dica que eu vou passar aqui nesse vídeo, você não vai mais ter essa dificuldade. Então fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo, na prática, como fazer isso. Bom, eu estou fazendo aqui esse desenho do Batman e vou te mostrar uma parte aqui desse fundo, como eu faço esse fundo para ficar homogêneo, sem manchas. Vou te mostrar tudo passo a passo aqui. E para começar, eu vou fazer uma primeira camada com lápis HB da Faber-Castell, isso para preparar o papel antes de passar uma graduação mais escura. Eu vou deixar com a mesma tonalidade que está aqui desse outro lado, onde eu já fiz. Então, eu vou passar o lápis aqui preenchendo bem. Essa já é a primeira dica, tá? Você deve preencher bastante o sombreamento antes de espalhar, porque se você faz alguns rabiscos, quando você voltar com o lenço de papel, esfuminho para espalhar, vai ser mais difícil para você desfazer as marcas dos lápis, então você vai ter que forçar mais o lenço de papel e com isso ir causando manchas. Então o que eu faço? Eu preencho bastante, vou passando o lápis, insistindo no mesmo lugar até deixar toda aquela área já bem preenchida. Então quando eu voltar aqui com o lenço de papel, eu vou conseguir espalhar com muita facilidade. Outra coisa muito importante também é em relação ao papel. Se você colocou a sua mão ou seu dedo ali no papel antes de fazer o sombreamento, pode ser que tenha ficado alguns resíduos, alguma mancha de suor ali na folha que você não percebe, mas quando você volta aplicando o grafite, aquelas manchas vão surgindo. Então por isso eu sempre recomendo usar uma folha entre a sua mão e o desenho. Então aqui com o lenço de papel eu vou esfumando toda essa área. Aqui está um grande macete também. Você não deve apertar o lenço de papel jamais, principalmente em uma área clara e extensa como essa. Você deve passar bem de leve, girando o papel, passando em vários sentidos, sem forçar. Agora, após ter feito a primeira camada com HB, eu estou usando uma graduação 2B. Quando a gente trabalha assim por camadas, a gente vai sempre preenchendo aquelas áreas ali que não ficaram muito uniformes. Por isso é muito importante, ao invés de você pegar diretamente uma graduação escura e já preencher chegando no tom que você quer, você vai trabalhando com as camadas, porque assim, se a primeira camada ficou com alguma falha, a segunda camada já resolve isso, já vai preenchendo as falhas da primeira camada. Veja que eu vou passando o lápis em um sentido, depois eu volto cruzando todos esses traços e após isso eu passo o lenço de papel de novo com muita leveza. E agora eu faço a camada final, já chegando então ao tom ideal, ao tom que eu estou buscando, e para isso eu uso o lápis 4B e vou fazendo da mesma forma. Passando o lápis de leve. Outra dica importante também em relação à ponta do lápis, não deixe o lápis com a ponta muito fina para não criar aqueles riscos que são difíceis de espalhar, e também não deixe a ponta muito grossa, porque se a ponta estiver muito grossa, pode ser que o sombreamento fique um pouco rústico, um pouco poroso. Então você deve deixar a ponta aí intermediária. Vou fazendo também alguns traços em sentido contrário, veja que eu passo o lápis em diversas direções. Tudo isso ajuda a ir preenchendo algumas falhas ali no sombreamento e deixando assim mais homogêneo, sem manchas. Se você compreender e aplicar tudo isso que eu estou mostrando aqui, com certeza você vai conseguir fazer isso com muita facilidade, com muita tranquilidade, deixar aí essas áreas extensas dos seus desenhos mais limpas, sem aquelas manchas indesejadas. Outra coisa importante também é você ficar sempre de olho ali no sombreamento, ver se tem algumas partes mais claras, algumas partes que está ali
destacando no meio do sombreamento, porque você precisa deixar tudo uniforme. Então, se tem alguma parte que está meio clara, você pode voltar com o lápis novamente, ali preenchendo, até deixar todo o sombreamento com o mesmo tom. Aqui não tem segredo, eu vou espalhando novamente com lenço de papel. Outra coisa que você pode fazer também, para ajudar ainda mais, é pegar a caneta borracha e ir passando em cima de alguns pontinhos escuros que por acaso tenha ficado no sombreamento. Se ficou alguma manchinha, você pode remover usando a caneta borracha. Você pode usar o limpa-tipos também, porém o limpa-tipos eu recomendo que você use já no final do desenho, quando você tem certeza que não vai mais retocar, que não vai mais passar nenhuma camada de grafite. Porque o limpa-tipos pode acabar soltando alguma gordurinha ali no desenho e isso acabar manchando ao invés de ajudar. Para ficar ainda melhor, mas é opcional, você pode fazer uma camada com uma graduação dura por cima. Aqui eu estou usando o HB, você pode passar o H ou 2H, o importante é que seja uma graduação dura. Assim você vai fechando mais ali a porosidade do papel, ao mesmo tempo que vai preenchendo mais também aqueles pequenos espaços, aquelas pequenas manchinhas mais claras que pode ficar ali no sombreamento. Com esse lápis mais duro, você vai fechando e deixando o sombreamento mais homogêneo. Mas nesse caso aqui eu já achei bem legal, nem é tão necessário passar essa graduação dura. Você vai fazer isso somente quando for necessário. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal, que é um conteúdo relevante e vai então mostrar para mais pessoas, assim você me ajuda com o crescimento do canal e também faz com que eu fique mais animado para trazer mais conteúdos aqui para vocês. Então beleza? Grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.